pessoal! Bem-vindos ao Acessibilidade em Alta. Estamos retornando com o nosso podcast após 2 meses, mais de 2 meses, sem conseguirmos gravar, em razão de tudo que passamos aqui no Rio Grande do Sul. E esse é um tema que nós vamos trazer daqui para frente também, falar um pouco sobre os desafios e os impactos da tragédia que o Rio Grande do Sul enfrenta nos últimos tempos. Mas estamos retornando com boas notícias, com bons assuntos, como a gente costuma falar aqui no Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo, como de costume, para o pessoal que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, ondulados, estão soltos. Eu estou usando brincos na cor prata com pingentes de cristal, uma corrente também na cor prata com pingente de cristal, uma blusa na cor marrom, um casaco de lã com alguns detalhes na cor bege, uma calça azul e um tênis bege. O nosso cenário é todo preto atrás de mim, cortinas pretas, nas laterais também, uma mesa na cor de madeira clara, uma fita de LED que passa pelo cenário na cor azul. Aqui à minha direita a televisão com a logo do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Em cima da mesa, pires, xícaras pretas, garrafa de água, garrafa de café, copos de água, também celulares. E à minha frente, a nossa convidada mais do que especial, que vem hoje para comemorarmos 1 ano de podcast. Estamos no ar já há 1 ano, com mais de 30 episódios disponíveis, muitos conteúdos ricos sobre acessibilidade e inclusão na área da pessoa com deficiência, a maioria deles gravados com mulheres de luta, de história, de representatividade, como é a nossa convidada de hoje, que foi escolhida de forma bem especial, a Luísa Oliano. Acho que acertei o sobrenome, espero que sim, senão tu me corrige, Luísa. Eu vou te cumprimentar, te agradecer muito por ter aceitado nosso convite. A Luísa é cavaquinista, artista, também atleta, judoca, campeã mundial, entre tantos outros títulos que ela soma representando as mulheres com deficiência visual no esporte, no paradesporto. Luísa, bem-vinda, pode dar um olá para o pessoal. Oi, boa tarde. Um prazer estar participando desse podcast tão especial, completando 1 ano, né, do podcast Acessibilidade em Alta. E um prazer estar aqui para contar um pouco da minha história e falar também sobre inclusão e acessibilidade. Luísa, bom dia, boa tarde, boa noite. Igual a gente fez no teste do microfone, porque a gente está Ah, gravando de tarde, na sexta de tarde, e esse episódio vai pro ar na segunda-feira à noite, mas fica disponível permanentemente, felizmente, aí para o pessoal acessar quando tiver interesse no nosso conteúdo e compartilhar também. Mas, Luísa, bem-vinda. Agora vamos te apresentar para o pessoal. Agora eu quero te conhecer melhor também. A gente se conhece há pouco. Eu vim aqui também para ouvir a tua história e gostaria que tu iniciasse do começo, contando como tu nasceu com deficiência visual, por que tu tens a deficiência visual. Essa é sempre uma curiosidade de todas as pessoas, né? Quando a gente fala que tem alguma deficiência, mas o que que aconteceu? Como que tu ficou cega? Tu já enxergou? Como que é? sim. Eu nasci com retinopatia do prematuro. Eu nasci de 6 meses e eu fiquei um tempo na incubadora para ganhar peso, etc. E nesse tempo que eu fiquei lá, acabou queimando minha retina. Então, com 1 ano de idade, mais ou menos, minha família me levou até Goiânia. Na época, se eu não me engano, era bem caro, né, para ir até lá. Fiz uma cirurgia num dos olhos, no olho direito, para tentar recuperar a visão, né? E não teve sucesso, mas até uns 6 anos de idade, mais ou menos, eu enxerguei, tive um pouco de visão, assim, mais ou menos uns 10%, que foi o pouco ali da retina que não foi atingida, né? É, e aí, então, com isso eu enxerguei cores, enxerguei coisas, né, assim.
E Coisas com que tu lembra? isso, cores, letras. E aí então, com esse pouco de visão, ficou na minha memória, né? Até os dias de hoje, o que eu enxerguei naquela época. Aí com uns 6, 7 anos mais ou menos, eu comecei a embaralhar as cores, né? Comecei. Mas nesse tempo que eu estava enxergando esse pouco, vamos dizer assim, eu fui muito estimulada, né? Para continuar enxergando por o maior tempo possível, né? Essa visão. Mas quando eu entrei na escola, eu já entrei utilizando o Braille, né? Enfim. Tem conhecimento do método Braille hoje, tu utiliza ainda? Sim, às vezes eu utilizo, A né? tecnologia Mas a tecnologia. acabou suprindo muito as nossas necessidades, né, na escrita, na leitura e no acesso a materiais, mas nada substitui o Braille no processo de alfabetização. A gente sempre reforça muito isso aqui. Eu, por ter deficiência visual, tenho um vínculo com esse movimento, acabo recebendo muitas pessoas com deficiência visual aqui no podcast e a gente reforça essa importância do Braille nas nossas vidas. Mas, Lu, então assim, com 6 anos, tu já estava nesse processo de perda total da visão. E como iniciou a tua carreira como atleta no judô? Foi nesse período? Foi na infância? Isso, hoje em dia, né, pra quem tem curiosidade em saber, hoje em dia eu só enxergo claridade, assim, a claridade, né? E Uhum. um pouco de vultos, né? Sim. Isso, Movimento, eu costumo dizer que isso, o vulto movimentos. é percepção de movimento. Isso para mim é bom, né? Sim, É claro, bom para me qualquer resíduo orientar, visual né? contribui para nossa autonomia também, né? Isso, mas isso varia muito, né, de prematuro para prematuro. Cada um, depois de adulto, enfim, na infância enxerga um tanto, né? Isso aí varia muito. Não quer dizer que todos enxergam a mesma coisa que eu, Uhum. né? Tem gente que fica cego total, né? Não tem. Então, em relação ao judô, né? Eu comecei o judô aos 6 anos de idade. Foi através de um professor que foi na minha escola, onde eu estudei a minha vida toda, que é o Instituto Santa Luzia, né, que é aqui em Porto Alegre, que é uma escola que é inclusiva, aceita pessoas com deficiência visual e pessoas que enxergam normalmente, né, pessoas regulares. Uhum. E então esse professor foi lá na escola, demonstrou, foi com alguns alunos lá. Na verdade, eu nunca tinha visto isso, né, nem antes, nem depois, quando eu me formei em todos os anos. Nunca mais aconteceu. Foi realmente um dia único. Esse professor era de fora da escola. Ele foi lá para fazer a divulgação das aulas da escola onde ele dava aula de judô, né? E convidar algumas crianças para fazer parte, né? E aí então eu me interessei. Assisti lá a apresentação que ele fez sobre o esporte. E aí eu me interessei. Resolvi. Cheguei em casa, disse para meus pais que tinha ido um professor lá que eu queria muito conhecer, né? Sim. E, e aí, então, eu não fui nessa escola desse professor, acho que pelos motivos que era muito longe, não sei na época, né? Mas a gente achou um outro lugar para eu começar, que foi o Gramático Gaúcho, que foi onde eu comecei. Hoje em dia eu não treino mais lá, mas eu conheci o Gramático Gaúcho através. Deu muita coincidência que na época uns vizinhos nossos, que moravam embaixo do nosso apartamento, tinham 2 filhos já maiores, assim, adolescentes na época, hoje em dia já são adultos, que já faziam judô, né? Daí meus pais foram lá, perguntaram se lá onde eles faziam, se poderiam me aceitar, né? E aí a gente agendou aula e eu comecei. Hoje em dia eu faço judô no Gramático União, não faço mais lá, mas lá onde eu tive a minha iniciação, né? E aí eu sempre, no esporte, eu sempre, né, nesse início, e por um bom tempo eu sempre competi com pessoas regulares, né? Com Sim. pessoas que enxergam. Sim. Concluiu? Sim, essa parte do início, sim. Assim, a parte do início. Sim. Eu fiquei aqui atenta ouvindo, Luísa, porque eu acredito que deva ser uma longa história, na verdade, né? Essa foi a tua iniciação no judô, e normalmente parte justamente desses incentivos. Por isso, uma das importâncias desse olhar dos profissionais, das pessoas, dos educadores que estão à nossa volta, que estão à volta das pessoas com deficiência, para o real desenvolvimento das pessoas com deficiência, das crianças, né? Para que a gente possa efetivar a inclusão.
em todas as áreas, na educação, no esporte, na cultura, que tu também tem um vínculo, né, como artista, e a gente vai entrar nessa parte. Mas e como seguiu a tua trajetória no judô? Sim, como eu estava falando, né, eu sempre competi com crianças regulares, Uhum, justamente porque no Paralímpico é, é muito difícil encontrar uma criança da idade que eu comecei o judô, né, o esporte, que tenha começado também. A sim. maioria começa bem mais velhos, né? Uhum. É, é Quando se bem fala de de paralímpico, né? Paralímpico, Aham, porque no Olímpico isso é uma coisa absolutamente normal, sim. né? E aí então, aos 12, 13 anos mais ou menos, eu consegui competir pela minha primeira vez numa competição paralímpica. Aonde foi? Foi em São Paulo, foi as Paralimpíadas Escolares, Ah, que que legal. é até 17 anos lá, uma competição que eles fazem para, né, encontrar Uhum, talentos, né? uhum. E eu entrei nessa competição, eu já era uma faixa bem avançada, Qual cor? já era roxa já, Roxa. Uhum. que é duas antes da preta. Sim. Já era bem avançada a minha faixa para aquele momento, né? E aí, enfim, competi, fui bem, fui campeã, né, dessa competição. E aí os técnicos da seleção paralímpica, eles estavam lá observando essa competição para ver se encontravam talentos, né? Sim, normal. E me encontraram, né? Falaram com o professor na época e começaram a me convocar para as fases de treinamento que acontecem no CT Paralímpico em São Paulo. Mensalmente, essas fases de treinamento da seleção paralímpica acontecem. E eu entrei muito jovem lá e, como eu disse, né? Isso daí de idade no Paralímpico é complicado, então eu só convivia com adultos. E aí foi então que eu entrei pro Grêmio Náutico União, que é o clube onde eu estou até hoje, né? Que é um clube aqui em Porto Alegre que é, é um clube bem estruturado, onde já teve atletas olímpicos, como a Daiane dos Santos, por exemplo. Sim. Não peguei a época dela, né? Mas ela já passou por lá, É uma né? referência, Exatamente. o União é uma referência em diversas áreas, em diversas modalidades no esporte, para os nossos atletas e para-atletas. Mas eu quero entrar nesse ponto um pouquinho desse desafio da distinção de faixa etária. Eu percebo na tua fala que foi algo realmente que foi um obstáculo para ti. Isso, porque Tu te sentia em desvantagem? não em desvantagem, assim, mas eu me sentia. Aconteceu várias coisas ruins, né? Em relação a isso, né? Em relação a essa diferença de faixa etária, né? Preconceito, tu diria? Podemos dizer. Preconceitos. Podemos dizer. Dificuldades de relação, de Isso, relacionamentos. isso, Sim. meio que às vezes um bullying, né? Uhum, uhum. Enfim. é, E aí então. Eu comecei nesses treinamentos lá da seleção brasileira, né? Comecei a frequentar esse ambiente, né? E aí, aos 14 anos, surgiu uma competição, um campeonato mundial de judô nos Estados Unidos. E aí eu fui convocada, eu e outros jovens que lá estavam, assim, é, alguns outros jovens, né? Uma competição mundial. E aí então eu fui, né? Acho que eu tinha 14 anos na época. E aí eu fui campeã desse campeonato mundial, né? Eu fui a, Nossa, a única da delegação do Brasil que lá estava, né, nessa época, que foi campeã e a única da minha categoria até hoje que sou campeã dessa competição, né? Não tem mais essa competição, ela foi excluída, mas do calendário de competições. Eu acho que de repente por esses motivos, por ter tão poucos jovens, né, que uhum, competem, uhum. não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, Sim. paralímpico. É uma realidade nessa nesse universo paralímpico, né? A questão da faixa etária. E isso a gente poderia Isso. afirmar, Luísa, que é uma realidade, porque o incentivo se dá de forma tardia, muito por capacitismo. Muito, muito. Eu Uhum, acredito que sim, né? Os pais.
Os pais limitam até limitam. certo ponto ao incentivar, e aí retoma a minha fala. Precisa normalmente de um olhar externo para incentivar, ou então até mesmo que essa própria pessoa, esse próprio indivíduo, protagonize a própria história e tome a atitude de passar a se inserir no esporte, né? E Exatamente. buscar o esporte como forma de reabilitação também. Falta um olhar familiar, né? E Exatamente. social. Exatamente, porque, né, hoje em dia o pessoal prefere deixar seu filho com deficiência lá, né, no computador, Uhum. trancado no quarto, jogando joguinho ou Supostamente seguro. mexendo nos leitores de tela, né, que hoje em Uhum. dia a gente tem, né? Aham. E tá bom, ele tá ótimo pra ele, Supostamente sabe? seguro mesmo, né? Tá ótimo, é. Pra quê que vai, imagina um esporte que cai no chão. Imagina se meu filho cai, bate a É. cabeça e, né? Uhum. Por quê? Uhum. Então, tá, continuando, foi excluída essa categoria, é Essa categoria? Essa competição, eu não sei se competição. realmente foi esses os motivos, né? Uhum. Que foi porque é uma competição internacional, né? A Mas gente tu não. conquistou esse título mundial, Eu conquistei esse título mundial. e qual foi a tua sensação de vitória? Ah, foi na época assim, foi incrível. Até hoje, né? Assim, foi incrível, né? Esse título pra mim. É um título que é a minha marca, vamos dizer assim, né? Parabéns. Muito E obrigada. pra gente é um orgulho. E aí, depois desse título, seguindo, né? Eu continuei frequentando os treinamentos lá da seleção paralímpica, continuei levando essa vida de atleta de alto rendimento. Isso é uma jovem, né? Com Uhum. quantos anos? 13, 14, 15. E aí, com isso, deixando um pouco a escola de lado, assim, em relação. Porque todo mês, imagina, todo mês teria que ir para as convocações, né? Claro, Até hoje em dia. priorizando essa Isso. vida. E aí, então, eu comecei a participar de várias competições internacionais. Viajei para os Estados Unidos, viajei para o Canadá, viajei para Coreia do Sul, para Argentina, para diversos países, né? Competindo. É, E aí, então, em 2015, eu fiquei em terceiro no Parapã de Toronto, que é uma competição muito importante. É uma competição muito importante que antecede as Paralimpíadas, né? Uhum. E aí eu fui conquistando vários títulos, assim, fui seguindo essa caminhada, né? E, e aí, então, fiz também o revezamento da tocha olímpica no Rio 2016. Eu fui convidada pelo Ministério do Esporte, né? Na época. Uhum. Para fazer o revezamento, fui até a Bahia. Foi assim, foram momentos bem legais, né? É, mas uma vida também muito corrida, né? Muito. Sim, porque pouco se aproveita e o foco é tudo nesses momentos. Então, assim, tá viajando, tá rodando o mundo, tá rodando o país, tá indo para cima e para baixo, mas extremamente focada na competição, nos treinos e no objetivo. Então, a experiência acaba sendo voltada para o esporte e não para uma bagagem cultural, nem nada disso, né, Luísa? Isso, E para uma exatamente. menina, isso é algo que pesa, que interfere, eu acredito, assim, para o seu desenvolvimento também, e isso acaba fazendo com que a gente se questione se realmente quer isso para a vida, se está no caminho certo, Com certeza. né? Concordo e assino embaixo. É isso, eu Vamos te dizer assim, compreendo. uma vida adulta antes de ser adulta, vamos Antes dizer de ser assim. adulta. É, Sabe que agora mesmo eu conversei sobre isso com uma menina de 19 anos, hoje pela manhã, numa reunião, que está no seu processo ali de se encontrar, a carreira, sim. trabalha com a arte, enfim. E aí ela disse que tinha 19 anos, e aí eu respondi a ela, eu disse, nossa, com 19 anos eu concorri à minha primeira eleição em Porto Alegre para vereadora. É. Então, e aí eu disse isso a ela, as minhas amigas estavam indo pra festa, estavam conhecendo os gatinhos, né? E curtindo, e Isso. saindo para dançar e bebendo, e eu estava extremamente focado numa competição. Eu era a candidata mais jovem da minha cidade. Então era uma competição também com pessoas mais velhas. Sim. E com um meio que é extremamente preconceituoso, segregador, e eu, uma jovenzinha, mulher com deficiência visual, inserida nesse meio, deixando de curtir a minha vida de adolescente e
palestrando, dando discurso político, representando. E, então, assim, eu me questionei por muitos momentos se aquilo era saudável mentalmente, emocionalmente para mim. Eu E também já me questionei diversas vezes sobre isso, né. é a E dita pressão vai que a gente perdendo, sofre, né, desde é, cedo. perde, né, momentos que, né, Exatamente. Perde e e ganha, ganha, ganha. né? Porque hoje a gente pode olhar para trás também e certamente agradecer muito É, por ter conseguido aproveitar as oportunidades e por ter se desenvolvido e crescido muito é entre uma elas, história, né? né, É uma uma história história. e também em relação à minha independência também foi bom, né, assim, porque hoje em dia, né, eu não me vejo assim uma pessoa completamente independente, mas para muitas coisas eu acabei aprendendo ali na marra, né, vamos dizer assim. A gente aprende na marra. Sei lá, dobrar uma roupa, né, ninguém me ensinou, eu tive que ir lá e aprender sozinha, né, nas Aham, viagens, por exemplo, aham. né, então, A se defender a sozinha, se não é só defender se defender só sozinha. no tatame, né? É, É se defender exatamente. na vida e no dia a dia, da maneira mais elegante e equilibrada possível. É isso que a gente vai aprendendo no passar do tempo. A ser menos É, reativa com o mundo e tentar conseguir absorver as coisas que realmente valem a pena pra gente e que não são necessariamente pra gente levar pra casa, né? é, Porque as competições nos entregam muito esse espírito também da disputa e que acaba inferiorizando em algum momento as coisas que a gente faz e não valorizando. E a gente se vê nesse contexto da competição em que tu precisa ser melhor do que alguém. Em alguma coisa tu precisa ser melhor do que alguém. E essa cobrança é extrema também, né? é. O judô, na verdade, ele tem 2 lados, né, o lado competitivo, esse lado, né, profissional, e o lado da história do judô, né, Da como que o judô essência. foi criado, né, ele é um esporte que ele é muito recomendado para crianças, porque ele é um esporte que exige disciplina, né, de tu sempre tem que respeitar o mais graduado, né, a pessoa ali que tem mais experiência, faixa maior, né, Sim, que uma tem a faixa mais hierarquia, velha, se isso, diria. uma hierarquia, Uhum. respeitar o professor, quando tu chega tu precisa cumprimentar o professor, né, então Gentileza, cuidado, né? isso, o judô é um esporte, né, japonês, Sim. então tem um mestre do judô, né, que ele tem toda a história, né. Então, para uma pessoa com deficiência, o judô ele é, assim, excelente, E vamos dizer como assim. está a tua relação com o judô hoje? Hoje em dia, o judô ele tá, vamos dizer assim, num segundo plano, né, na minha vida, Uhum. por diversas situações, né. Eu acabei me machucando lá no judô, né, no Tem isso esporte, também. e naturalmente depois desse episódio, eh, não é que eu fui me distanciando, mas, assim, diversos fatores influenciaram com que isso acontecesse, né. E aí então eu resolvi também procurar outras coisas, né, para eu fazer, procurar alguma outra coisa que eu me identificasse para seguir minha vida, de uma outra forma, né, porque o judô também não é para sempre. O Uhum. judô chega uma hora que, né, eu vou estar velho, não vou mais conseguir nem, né. Então foi quando eu entrei na música, né, onde eu, através desse momento que eu me machuquei, eu me reinventei, né, eu recomecei e me reinventei com outra coisa que eu hoje em dia é o que eu faço atualmente, né. Mas foi uma busca tua? Ah, quero me dedicar para outra área. Foi uma busca, como eu disse, foi uma busca minha através de diversos fatores que, fizeram com que eu fizesse isso, Uhum. né. Eu fui meio que, não digo que obrigada a fazer isso, mas, né, ou eu fazia isso ou, né, eu ficava parada ali, né. E tanto ou isso ou qualquer outra coisa que eu buscasse naquele momento, né. Sim. Ou eu ficava estagnada ali onde eu estava, né, porque o judô é uma coisa muito imprevisível também. Tu pode estar um dia lá e outro dia lá em cima, né, e outro dia não tá mais. E é uma história que, assim, é um pouco complicada de falar no momento dessa transição, né, Tá. mas
porque se eu falar, eu vou ter que expor algumas coisas que eu acho que não vai ser legal, assim, né? Tá, a gente Sim, respeita. sim. O Acessibilidade em Alta não tem censura. Aqui a gente tá de ouvidos abertos para falar sobre tudo e escutar sobre tudo, mas o filtro quem faz é tu, Luísa, então fica à Sim, sim. vontade. Sim. Então, daí então, nessa transição, eu fui atrás, eu, né, me interessei pelo cavaquinho, sempre gostei, na verdade, de música, de pagode. Pena que não trouxe hoje para fazer uma É, demonstração pra gente, mas a gente aproveita esse momento para dizer para o pessoal que o teu arroba vai estar na descrição desse vídeo, teu arroba no Instagram, e lá tu tem vários materiais com o teu trabalho como cavaquinista. sim, sim. E, e aí, então, eu sempre gostei de pagode, de cavaquinho. E aí, um dia, numa loja, eu pedi pra conhecer um cavaquinho, que eu não sabia até então como é que era, Só né? conheci o Só som. ouvi o som. Uhum. E aí, me deram um cavaquinho pra eu tocar, o moço da loja, né? Quando isso, Luísa, que ano? Foi 2017, É, não é tão distante, não. em julho de 2017. Olha aí, fazendo Agora, aniversário esse também. ano, estamos completando 7 anos. 7 anos de cavaquinho. E aí, então, depois eu me interessei pelo cavaquinho e resolvi comprar, né? Um cavaquinho para aprender. Tá. Custa caro um cavaquinho? Bom, um cavaquinho iniciante não é tão caro, sim, mas um cavaquinho profissional, assim, que os músicos usam, né? Aí varia, né? De R$ 4.000, assim, um profissional, né? Um iniciante tu encontra por 500, de repente, né? Nessas lojas, Entendi, né? entendi. E aí, bom, compramos o cavaquinho. E aí, bom, foi a busca por professores. Foi uma Tu tava parte. determinada. Tava querendo Determinada. muito, muito, Agora eu vou me muito. dedicar para isso. Agora vou me dedicar para isso e Uhum, agora foi, sabe? Vida uhum, seguiu. uhum. Foi. Judô em segundo plano e dá o que dá no que dá. E vamos lá, vamos pra música. Isso aí. Aí seguimos, né? Procurei professores, fiquei bastante tempo rodando Porto Alegre, ver se eu encontrava um professor que desse aula para uma pessoa com deficiência que queria aprender cavaquinho. Até porque não é algo simples, né? Cavaquinho é uma área que não tem muitos profissionais especializados e não É, é como, vou aprender a tocar violão. mas não foi também isso, né? Foi também as pessoas, né? Os professores, sempre desculpas, né? Não podemos dar aula para ela, porque não temos material, não podemos dar aula para ela, Essa é uma porque desculpa frequente não mesmo. temos instrumentos, não Uhum. podemos dar aula para ela. Enfim, batemos em diversas escolas, diversos lugares em Porto Alegre. E eu também, naquela época, não conhecia tanta gente ligada ao pagode, né? Assim, Uhum. eu tava meio que, né? Procurando mesmo. E aí encontramos o meu professor, depois de muito tempo, encontramos o meu professor, o Max Garcia, Que é até hoje? que é meu professor até hoje, Legal. que me acompanha na música, né? E ele aceitou, né, esse desafio de dar aula para uma pessoa com deficiência, né? Aceitou essa, né? E aí começamos. Começamos seguindo. E aí, acho que foi deu primeira vez, mês eu toquei minha primeira música no cavaquinho, né? Foi uma alegria tanto para mim como para ele, né? Uhum. É... Qual foi tua primeira música? E toquei uma música do Ferrugem. Eu Eu amo! amo Ferrugem. Eu amo pagode também. Qual Amo. foi? Eu toquei o som do tambor, uma música do Ferrugem. E aí, então, tocamos essa música e postamos na internet. E aí o pessoal começou a se identificar com meus vídeos, né? Começamos a postar esse material, esse meu desenvolvimento, né? É, e aí então começou a chamar atenção esses vídeos. O pessoal começou a me conhecer, assim, através da música, né? Uhum. Eu, na época do judô, isso é uma coisa legal, assim, na época do judô, quem me conhecia no esporte, assim, vamos dizer assim, era que o judô, na verdade, é um esporte que é muito fechado, assim, tu vive numa bolha. Vamos dizer assim, que só que quem entende daquele esporte, quem entende daquilo, é quem frequenta aquela arte marcial, né? Quem entende realmente sobre a arte marcial, judô, né? Uhum.
E aí quem me conhecia era o pessoal paralímpico, o pessoal daqui do Era esse o teu sul. meio. Isso, era esse o Uhum, meu meio. uhum. E quando eu fui pra música, eu consegui, vamos dizer assim, romper essa bolha, né? Claro, E acessou outro grupo, outra cultura, outras pessoas, outra isso, que realidade. a música ela toca outras, né, outros corações, toca Sim, corações, vamos dizer assim, sim, literalmente. literalmente. E aí isso pra gente com deficiência visual é muito importante, né? Com que as pessoas vejam o nosso trabalho, reconheçam, né? Vejam o que a gente pode, né? Tu Fazer. sai do lugar de atleta de alto rendimento, um ambiente extremamente incrível, mas com Sim, uma grande cobrança também, do mesmo peso do quanto é incrível. E vai para o meio da arte, da música, da sensibilidade, explorar a tua criatividade, lidar com pessoas muitas vezes mais sensíveis. E provavelmente isso deve ter sido bem especial para foi ti mesmo. muito, muito especial, né? Além de eu ter conseguido, né? E aí então, esses vídeos começaram a viralizar, né? Eu tive oportunidade, minha primeira oportunidade que eu tive na música foi tocar junto com o cantor Ferrugem, Ah, né? eu ia te fazer essa pergunta, porque eu acredito que no judô, o maior momento que tu teve no judô, mais especial, mais marcante, provavelmente foi o mundial, né? Foi a Sim. competição, o título internacional, como tu disse, a tua marca. Eu ia te perguntar qual foi o teu melhor momento nessa história com o cavaquinho e na música. Ah, até hoje, por enquanto, né? Porque eu ainda tenho muitos sonhos a realizar, Claro, né? claro, Na sim, vivido música, até o momento. devido até o momento, com o cantor Ferrugem. Foi numa rádio aqui de Porto Alegre, Qual rádio? é Rádio Nova Metrô, é Que legal. uma rádio que tem aqui em Porto Alegre pela web, Aham. uma rádio que é só de pagode, né? Vocês estiveram Uma rádio referência, presencialmente juntos? presencialmente, Que massa. referência. É, e aí então nessa rádio rolou esse encontro, né, com o Ferrugem, tocamos. Mas antes disso, desse encontro, teve algo muito legal com o Ferrugem, é, que eu ainda estava no judô, né? E ele já me acompanhava na minha rede social, né? E então eu estava no aeroporto esperando um voo, não me lembro para onde, no aeroporto do Rio de Janeiro que eu estava. Isso eu não, ainda foi um ano antes de eu começar até com a música, né? E aí ele chegou assim do nada e resolveu me conhecer, assim. Ele me viu no aeroporto lá, né? Uhum. E resolveu pedir para tirar uma foto comigo, que era meu fã, que, que me acompanhava, né? Só que nessa época ele ainda não era famoso, assim, não era tão conhecido como ele é hoje em dia. E eu me senti, né? Imagina uma pessoa do nada chegar assim pra mim e me pedir pra tirar uma foto, né? Pedir pra tirar uma foto comigo, assim. É, sim, imagina, tipo, quem é o famoso Tipo aqui? assim, quem é o famoso aqui, né? Enfim, mas aí, tipo, isso aí passou. Isso aí aconteceu e passou. Sim. Aí depois, quando eu me encontrei, comecei na música, né? Aham. Aí isso meio que né, reencontramos Que novamente. incrível. E provavelmente tu externou pra ele toda essa história. Ele se recordou disso, enfim. Não, ainda não contei ainda. Não? Mas vai chegar o dia, né? Que eu Nossa, guria. não sei se ele lembra, né, dessa época, mas Que incrível. enfim. E aí fui seguindo na música, né? É, também toquei com outros cantores, como o cantor Belo, o cantor Suel também, que é um cantor, né, conhecido no pagode, Suel, Sim. compositor também Poxa, de várias acessou músicas. referências dessa área, né? Do pagode. O Sim. Belo é um dos maiores cantores Ah, que a não, gente o tem, né? Belo é o Belo. É o O Belo Belo. é o Belo. Exatamente. Maravilhoso. E deixa eu ver. Eu quero saber como que é a tua rotina hoje, Luísa. Então, se dividindo entre o esporte e a arte, e como que tá sendo isso para ti? Como que tu faz? Tu te apresenta? Tu tá trabalhando com isso? Tá estudando? Sim, eu me apresento, né, aqui em Porto Alegre, em diversos locais, né, com os grupos que me dão oportunidades, né. Uhum. Me apresento aos finais de semana. Bares e É, festas pela cidade? isso.
Que massa, guria. Quero te assistir, vou te E. convidar para tocar no meu aniversário. Ah, Vai ser dia 14 de setembro. olha só. E então eu me apresento nos locais. Durante a semana eu estudo com o meu professor, né, o Max Garcia, que eu citei aqui. A gente estuda, ele me passa o conteúdo da semana para que a música ela é infinita, né? A Uhum. música. E a gente, isso é legal de falar. A gente que é deficiente visual, os vídeos do YouTube, eles são inacessíveis, sabe, em relação a aprendizado. Aprendizado, sim. Vai lá, pega um professor tocando, uma pessoa ali É tocando muito cavaquinho. visual e nada descritivo. Isso, Uhum. né? Eu sei porque eu já quis aprender, nunca consegui aprender, porque não. Ou tu tem um professor particular que te acompanhe mesmo, senão é muita Isso. dificuldade. Aí eu estudo com esse rapaz, né, com o Max Garcia. Uhum. Durante a semana ele me passa conteúdos, eu faço lá as lições, né, de casa, Uhum. vamos dizer assim. Uhum. Tá. Faço as aulas Tá se semanais, aprimorando. exatamente. Sim. E aí durante o final de semana eu me apresento, né, faço todo esse processo, né. E quando tem oportunidades, né, de encontrar com algum cantor, né, alguém referência, né, Mas a tá com a agenda gente aberta para atender aí eventos, bares, festas, finais de agenda semana. aberta Agenda para aberta. todos os cantores e grupos de pagode de Porto Alegre, por A gente vai favor. deixar tua referência aqui na descrição do vídeo, porque eu considero que seja bem importante divulgar o teu trabalho e também levar essa visão de que as pessoas com deficiência também ocupam esses espaços. Então, porque assim, naturalmente, o que ocorre? Não somos vistos por falta de oportunidade, por falta de acessibilidade, e quando somos vistos, é de certa forma capacitista. Assim, vamos dar um espacinho aqui para ceguinha que É, toca o cavaquinho, também, é né? isso que eu queria também falar, Isso é assim, importante. até esse tempo eu até falei no meu Instagram, né, escrevi lá no meus stories. Eu quero pessoas na minha volta, pessoas que me dêem oportunidade, pessoas que me admiram Pelo teu pelo talento. meu talento, pelo que eu faço, E não pelo porque tu meu é a esforço. cega que aprendeu a tocar cavaquinho, né? Exatamente, não a ceguinha lá que tá, né, aprendendo com a cavaquinho, aquela que, ai, tá mendigando uma oportunidade porque é cega, Uhum. né? Isso aí eu realmente eu não quero, coitadinha, será que ela vai enxergar? Essa é uma Ai, luta nossa, enquanto pessoas com deficiência, o capacitismo, que pra gente é um assunto mais íntimo, mas para quem não tem deficiência é muito distante, não nem compreende o que é o conceito de capacitismo. Mas a nossa deficiência para a sociedade, ela vem na frente de qualquer outra característica ou qualquer outra especificidade. vem. Primeiro enxerga-se a deficiência e aí depois associam outras habilidades nossas e isso também de uma maneira capacitista é visto como superação. Isso, Uma mulher que exatamente. toca cavaquinho é uma mulher que toca cavaquinho, mas uma mulher cega que toca cavaquinho, então ela é a cega que toca cavaquinho. Poxa vida, como ela consegue? Como ela conseguiu, né? Então, eu acho que isso É, deve passar pelo teu dia a dia também. também, até por isso que eu sempre estou mostrando o trabalho com o meu professor, né? Que Uhum, atrás de tudo isso tem um trabalho funcionando, tem alguém que está ali me auxiliando, um professor que aceitou dar aula para uma pessoa com deficiência e também se superou e também me ajuda e eu também tenho as mesmas dificuldades, né? Não digo as mesmas, mas muitas delas sim, né? Principalmente na iniciação, que uma pessoa sem deficiência claro, tem. claro. E todos podem tocar cavaquinho, todo mundo. Eu, que tenho deficiência, uma pessoa que não tem, um surdo, enfim, qualquer pessoa pode tocar cavaquinho. E que seja reconhecida como uma ótima cavaquinista, uma excelente artista e não como uma cega que toca cavaquinho, né? Exatamente. Primeiramente como uma profissional e não como uma pessoa com deficiência especialmente. E não que a nossa deficiência seja um problema, muito pelo contrário, mas que para desconstruir esse padrão de a deficiência ser vista antes de qualquer outra coisa que a gente possa desenvolver ou fazer. A gente precisa desconstruir, né? É, exatamente. Desconstruir.
E, Lu, o tempo passa rápido, a gente já vai se encaminhando para o final. É muito gratificante te ter aqui, conhecer a tua história, compartilhar ela para o mundo, né? Com o nosso público que acessa aqui, que hoje é um público reduzido, assim, a gente está atingindo organicamente aí o nosso pessoal, mas que é um conteúdo que fica disponível para quem quiser acessar, totalmente gratuito e eu considero que com muita qualidade, assim, do que está sendo transmitido aqui, do que está sendo dito, principalmente por ti que aceitou compartilhar a tua história conosco. Então, gostaria de saber o que que tu diria para quem passou ou ainda pretende passar por essa transição de carreira, seja ela em qualquer área, mas no teu caso foi essa transição do esporte para a arte, se reencontrar e ressignificar também os teus talentos, né? As tuas habilidades. O que que tu deixaria de mensagem? É, eu vejo que, assim, quando a pessoa tem um sonho, né? Tem um objetivo, né? Independente do que seja, ela tem que correr atrás, né? Isso é uma frase clássica, né? De correr atrás dos seus sonhos, não desistir. Isso é uma frase clássica, né? Clássico. Mas, é, assim, a pessoa precisa acreditar, né? Acreditar em que ela pode. E assim, a vida passa muito rápido. E uma hora a gente pode não estar mais aqui. Então a gente tem que aproveitar, fazer tudo que a gente quer agora em vida, né? Tudo que a gente quer. Tudo que a Assim, gente pretende. perfeita, perfeita. Desculpa te interromper, achei que tu estava concluindo, E, mas eu queria complementar e dizendo que não assim como quando algo já não faz mais tanto sentido, tira. Mude! Porque exato, mude. As pessoas vão falar de ti, vão dizer que tu não pode, que tu não consegue, que que tu desistiu tu, porque não tu desistiu porque tu conseguiu. não conseguiu, porque, Uhum, sei lá, vão dizer que tu não, para isso tu não serve, né? uhum. Vão dizer milhões de coisas sobre tu, mas só quem vai saber, só quem vai saber sobre isso, se tu tá bem contigo, fazendo aquilo que tu gosta, que tu quer, que tu tem teus sonhos, teus objetivos, vai, siga, vai, por favor, E não desista. normalmente atribui-se muito a iniciação jovem, a iniciar cedo nas coisas, né? Ah, mas eu vou tentar agora, depois de velho, enfim. Mas no teu caso foi totalmente o inverso. Tu iniciou super cedo, enfrentou preconceitos por ser jovem naquele meio, naquela área, e ainda decidiu, depois de ser campeã mundial, fazer uma transição de carreira. Então, e se desenvolver numa nova área totalmente diferente, né? Judô é uma coisa, cavaquinho é Exatamente. outra, Completa completamente diferente. E agora está se tornando uma referência também na na música. música, que é o que tu escolheu. Parabéns. E se eu quiser mudar, não, claro que hoje em dia eu não quero, né? Mas se Sim, futuramente eu quiser, eu vou mudar, e vou problema mudar, nenhum. e vou mudar, e vou mudar. Mas é, se precisar, se tu precisar zerar toda a tua vida e começar do zero novamente, zere. Por que não? Por que não? Por que não zerar? A tua Maravilhosa. oportunidade tá. As oportunidades, muitas vezes, elas são únicas, né? Na tua vida. Elas só passam uma vez. E aí É. tu tem que aproveitar todas. E tem portas que só se abrem se a gente for bater, né? Exatamente, Elas também. não se abrem automaticamente. Também. Lu, obrigada pela tua presença aqui. Foi um imenso prazer retomar o nosso podcast após esse período longe das gravações e também, ao mesmo tempo, comemorar o aniversário do podcast de 1 ano com a tua história. Tu que, para mim, é muito inspirador, assim, porque tu és daqui de Porto Alegre, é uma pessoa, gente como a gente, é próxima, conquistou teus objetivos e segue em busca de demais sonhos, então é uma inspiração para mim, eu acredito que será para todas as pessoas que acessarem esse conteúdo. Vou pedir para tu te despedir do pessoal, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, pelo espaço, por, né, poder compartilhar um pouco da minha história, é, e agradecer pelo convite, né. Muito obrigada, gostei muito de ter participado, né, e muito obrigada aí pelo carinho, né, pela oportunidade.
Obrigada, querida. Minha companheira de luta aí, de segmento, mulher com deficiência visual também, e da Zona Sul de Porto Alegre. Eu sou cria da Zona Sul, achei muito legal saber também que tu é dessa região, porque tem Né? poucas pessoas ali com deficiência visual na nossa região, e por isso a gente luta tanto por acessibilidade também nessa parte da cidade. Mas é isso, guria. Brigadão. Obrigada a todas e todos que retornaram aqui a nos acompanhar. A Acessibilidade em Alta está de volta todas as segundas-feiras, às 20 horas. Um novo episódio disponível aqui no nosso canal. O arroba da Luísa e contatos estarão na descrição desse vídeo para que vocês possam chamá-la, contratá-la para shows e eventos e também prestigiar o trabalho dela lá no Instagram. Nos sigam nas redes sociais também, Acessibilidade em Alta, se inscrevam nesse canal, é muito importante pra gente. Deixem seu like, seu comentário. Até o próximo episódio. Muito obrigada e tchau, tchau.